Daniel Portela, médico pediatra. Como fica a amamentação quando a criança completa o primeiro ano de vida? Continua em livre demanda? Né? Vou ler uma mensagem que está aqui, mamãe. Tenho medo de que a amamentação possa vir a atrapalhar a alimentação. Né? Obrigado pelos conteúdos. Eu que agradeço a atenção de vocês. E, aliás, perguntas, mensagens como essa enriquecem no nosso canal, porque ajuda a gente a produzir mais conteúdos interessantes, e a dúvida dessa mãe pode ser, e é bem possível que seja a dúvida de muitas outras. Vamos lá então. Antes de começar, a gente se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências, né? Mais famílias podem receber essa informação. Bem, gente, isso é uma pergunta muito clássica, viu? Não é só dessa mãe, não. É uma duvidona mesmo. Eu sinto que quando a mãe pergunta isso, normalmente ela já tem muitos receios e dificuldade de manejar essa amamentação. Deveria ser mais simples. A partir dos 6 meses, com a introdução alimentar, simplesmente, é simples assim. A amamentação sempre vai continuar livre demanda. Só que agora vai ter que ter uma racionalização. É o que eu chamo, né? Uma racionalização de colocar a amamentação no lugar dela. A amamentação não pode se tornar uma coisa gigante, a coisa, lembra daquele filme, a coisa que vai crescendo e vai tomando tudo. Né? Isso acontece com muitas mães, é muito mais frequente do que você imagina. A gente vê isso no consultório com muita frequência. E aí essa amamentação começa a invadir o espaço das alimentações. É o bebê que não come porque sabe que vai mamar depois. Ou ele come muito pouquinho. Ele come bem pouquinho e aí a mãe, ele fica choramingando, a mãe vai dar o peito. Seja o peito ofertado antes de uma dieta ou logo depois, vai atrapalhar. E esse bebê, ele não vai desenvolver o desejo pela alimentação, não vai criar a sua rotina de ter uma introdução alimentar com as papas principais, né? Nos 7 meses ele já tem janta, almoço, janta, os 2 lanches de frutas. E é uma criança que vai ficar tendendo a comer muito pouco. Eu vejo mais comum comerem mais as frutas, né? As refeições principais de panela não comem, ou bica uma colherzinha e aí então fica no peito. E assim eu tenho vários pacientes que chegam a idades mais avançadas, de 8, 9, 10, 1 ano, né? 10 meses, 1 ano, e comem muito pouco, predominando, seja o peito ou até a mamadeira. Isso vale também para crianças não amamentadas, crianças que usam fórmula láctea, mas que ficam com um comportamento de lactente, de tomar leite, por muito tempo. Crianças com 1 ano de idade que tomam ainda 4 mamadeiras, 5 mamadeiras, e é óbvio, não vai comer. Não vai comer. Então o que a gente tem que saber? Como fica a amamentação depois de 1 ano? Eu acho que essa pergunta pode ser melhorada. Como fica a amamentação após a introdução alimentar? Após 6 meses. Essa amamentação tem que ser racionalizada e colocada no lugar dela. Para isso eu daria 2 dicas. Uma é tem que ter horário. Tem que ter uma rotina. Então, um ciclo de que eu estabeleço as refeições. Lanche de frutas, 9 horas. Exemplo, almoço, meio-dia. Lanche de frutas, 15 horas. Janta, às 17h30, 18 horas. Acabou. Se eu tenho uma rotina, eu tenho um planejamento. É óbvio que 1 hora antes, meia hora antes, eu não vou dar um peito para a criança. Porque ela não vai comer da mesma forma. Então eu tento distrair. Às vezes essa livre demanda é um desejo só de chupetar a mama, do carinho, do aconchego da criança. Mas se a criança não come, é importante que ela tenha fome. Eu não vou deixar o menino com fome, não vou abandonar o menino, e eu vou falar sobre esse medo de deixar com fome logo a seguir. Tá? Então, para com isso que o menino não vai morrer de fome. Eu estou simplesmente racionalizando, permitindo que ele tenha horários, e se ele não vai mamar agora, daqui a 1 hora, essa criança vai estar com fome. E quando o almoço vier na sua frente, é óbvio, ele vai comer muito melhor. Tá? Da mesma forma que aquele peito que vem depois da dieta. Tem criança que vai e bica, né? Uma colherzinha lá, comeu, e aí pronto, faz manha, não, recusa, não quer, vira a cabeça e tal. E o que acontece? Esse menino vai ter fome, como todo ser humano na face da Terra tem fome.
ele não comeu o almoço, na fruta, ou seja lá o que for, porque ele sabe o quê? Ele já desenvolveu isso. Ele vai começar a chorar. A mãe, de uma maneira muito inocente, e eu vou falar sobre isso a seguir, de uma maneira muito inocente, vai lá e dá o peito. Ah, ele não comeu, ele não quis comer, eu vou lá e dou o peito. Bem, esse caminho, se você está assistindo esse vídeo, eu gostaria que você estivesse assistindo antes mesmo disso acontecer. Mas se isso estiver acontecendo, você já está nesse caminho, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você vai ter que frustrar seu bebê. Se desde cedo você começa a fazer isso, ter a atenção, né, esse conteúdo aqui você colocar em prática, você não vai ter problema. Tá? Mas se por acaso você está assistindo esse vídeo e você já está nessa situação do seu bebê que não come, tá? O bebê que já tem aí às vezes meses, ou chegando a um ano, ou passando de um ano e que só mama, ou toma mamadeira, você vai precisar frustrá-lo. Você vai precisar dizer para ele que esse peito, essa mamadeira, não é mais, né, dele naquele horário e que ele tem que comer. Esse bebê vai fazer uma birrazinha, vai ficar mais chatinho, porque ele aprendeu isso, ele aprendeu ao longo do tempo que tinha o peito quando ele queria, né, que substituía, e ele não entendia. Agora ele vai ter que entender uma nova informação, que agora não, eu tenho que comer. Quando esse bebê perceber que não veio um peito antes nem depois, ele vai... Naturalmente, gente, é rapidinho. 2 dias, 3 dias, esse bebê se acomoda e vai começar a comer. Porque ele sabe, ó, eu tenho que comer, porque não vai ter peito depois. Eu vou ficar enjoado, minha mãe não vai me dar o peito, ela vai voltar a comida, ele vai ficar enjoado, ele vai ficar birrento, vai puxar a roupa da mãe querendo mamar, porque ele quer aquilo. E você vai docemente olhar no olho do seu bebê e vai dizer, não, filho, você não está na idade mais de comer peito. Você vai ter que comer o almoço, traz o prato do almoço e está aqui. Né? Você já é um bebê grande. E assim a gente tem que conversar com os bebês grandes. Tá? Agora vem um detalhe final, gente. As mães que normalmente passam por essa pergunta ou estão passando por essa dificuldade que eu acabei de citar. Normalmente essas mães, é o que eu vejo no consultório, tem entraves psicológicos. É uma mãe que não consegue se desprender do bebê, que aí a psicanálise vai chamar de castração, né? Normalmente esse bebê vai ter que se perceber sem a mãe. É uma mãe que... O que eu ouço classicamente dessas mães? Ah, doutor, eu não consigo. Ele chora, puxa a minha roupa, quer mamar, eu vou lá e dou o peito, porque eu acho lindo, porque eu sinto até prazer, porque eu fico com pena. Eu fico com pena dele. Quando ele faz isso, ele chorou, eu já coloco o peito na boca e eu não consigo. Eu não consigo. E fica nesse ciclo infinito. Crianças que passam muito de um ano e que comem muito pouco e que ficam com a amamentação. Lá na frente essa mulher vai ter bastante dificuldade de desmamar, entram num processo de sofrimento, porque elas desejam, elas sabem racionalmente que precisam alimentar o filho de outra forma, mas elas não conseguem. Por conta de questões psicológicas. Né? Se você está tendo informação, você percebe que você precisa fazer isso e você não consegue, tem algum bloqueio. Isso normalmente está na esfera psicológica, gente. Essas mães precisam de ajuda de um profissional, psicólogo. Isso vai ajudar bastante, porque essas questões psicológicas não vão ser resolvidas agora. Vão se projetar em outras fases da vida do bebê, da criança, na relação de cuidado. Isso vai continuar, que fique bem claro. Essas questões precisam ser resolvidas. São mães que muitas vezes tiveram uma história na infância de falta, de pais ausentes, elas não se sentem cuidadas, ou mães, frequentemente vejo também, mães que tiveram o contrário, o excesso. Mães que foram super protegidas, engolidas. Foram engolidas, como diz o Lacan lá, o crocodilo que engole, a mãe engole o bebê. E como eu já ouvi no consultório, não, doutor, eu dormi na cama da minha mãe até os 12, 13 anos. A mãe do bebê falando isso. Eu dormi na cama da minha mãe até os 13 anos de idade. Até hoje, minha mãe está aí, eu não saio para lugar nenhum assim, sem falar com minha mãe está lá em casa todos os dias, eu sou uma pessoa insegura. Enfim, a história de vida dessa mãe se projeta nessa relação de cuidado com o bebê. Então são questões psicossociais, psicológicas, principalmente, que se projetam nessa relação de cuidado. E essa mãe, por mais que ela assista esse vídeo,
ela às vezes não vai conseguir vencer isso sozinha. Esse vídeo pode ajudar muito, porque traz a consciência, desperta na consciência, né? Às vezes, porque às vezes essa mãe nem vai nem assistir esse vídeo todo, porque ela se protege. São mecanismos de proteção, né? A gente tem vários mecanismos de proteção psicológicos, recalques, que a gente se protege para não enfrentar essas questões subjetivas que estão lá no nosso inconsciente, da nossa história de vida. Então, essas mães precisam de ajuda psicológica. Porque você pode até vencer com muita força, lá na frente seu bebê come, com 2 anos de idade já começa a comer, aí você vai desmamar essa criança com 2 anos e pouco, mas nós teremos consequências no comportamento dessa criança, que mais uma vez vai ser uma criança que vai ter problemas, né, na sua vida adulta. E isso não é bobeira, viu, gente? Não é nenhuma informação falsa. Isso se tiver aqui os psicólogos, os psicanalistas podem me ajudar a explicar isso aí muito bem, tá? Isso eu vejo isso diariamente no consultório, é muito frequente ainda, tá? E as mães precisam entender que a sua história de vida se projeta na sua relação, no seu modo de cuidar do bebê, tá? E muitas vezes a gente vai ter, né, influências negativas. Uma mãe que não consegue se despir do poder de amamentar uma criança e que precisa amamentar uma criança para se sentir calma, tranquila, que não consegue frustrar o seu bebê, dizendo que ele tem que comer, né, e tem que botar esse bebê no colo para se ligar fisicamente, não permite que esse bebê se desligue dela, algo está errado e possível que esteja nessa esfera psicológica. Vamos buscar ajuda, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilha, conta aí a sua história. Se você saiu também, né? Às vezes muitas mães lá na frente conseguiram sair disso, mas aparecem outras armadilhas lá, porque essa mãe não se liberta dessa história assim facilmente. Tá bom? Um abraço.